Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Nazareno Reis e eu sou professor da disciplina Direito e Tecnologia do ICEV. Esse podcast foi idealizado como uma forma de nós expressarmos aquilo que nós estudamos neste semestre, na nossa disciplina, e ele vai se concentrar, sobretudo, no estudo da Lei 15.211, que é o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, ou ECA Digital. É uma lei muito importante que foi editada no final do ano passado e que traz relevantes normas jurídicas a respeito do tratamento, da proteção, melhor dizendo, da criança e do adolescente no âmbito digital. Como nós sabemos, as crianças e adolescentes atualmente vivem uma grande parte da sua vida, seja com brincadeiras, compras, conversas, no âmbito digital, nas redes sociais, nas salas de jogos e assim sucessivamente. Consequentemente, o legislador, ciente dos desafios que isso traz, tanto para a família, quanto para a sociedade em geral e para o próprio Estado, editou essa legislação no final do ano passado e o Brasil, portanto, é um dos pioneiros em disciplinar esse tema. Nossos alunos estudaram isso, se dedicaram a esse assunto e agora, no final, nós queremos compartilhar um pouco do que eles aprenderam nesse estudo, nessas pesquisas que eles fizeram, compartilhar com a sociedade essa informação de qualidade para que a gente possa também entender melhor o que está acontecendo, quais são essas transformações que estão ocorrendo na nossa sociedade, sobretudo para podermos proteger as nossas crianças e adolescentes. Pois bem, eu começo aqui com o Ariosto, que vai nos esclarecer alguns pontos. Eu fiz aqui uns tópicos para que facilite e torne mais objetiva a nossa conversa. Então, vou começar, Ariosto, te perguntando, em primeiro lugar, bom dia, prazer tê-lo aqui. Eu vou começar te perguntando, em primeiro lugar, por que que as crianças e os adolescentes, eles recebem um tratamento jurídico diferenciado em praticamente todos os ordenamentos jurídicos? O que que justifica isso? Bom dia, professor Nazareno. É, eu acho que a palavra que responde à sua pergunta é vulnerabilidade. Essa é a palavra principal de todo o contexto dessa diferença de tratamento. É uma questão sobre, na antiguidade, durante quase toda a história da humanidade, as crianças e adolescentes não foram tratados como sujeitos de direito, né, no caso, mas sim como adultos em miniatura, Uhum. aonde, resultando nisso, a gente teve muito trabalho de exploração infantil. Os pais tinham quase autonomia absoluta dos filhos, né? E dentre essa situação, a humanidade ela foi evoluindo e a gente foi estudando a humanidade foi estudando a psicologia, a pedagogia, e aí a gente conseguiu criar um meio, uma ideia, aonde a gente teve três marcos principais, que foram o Conselho de Genebra, lá em 1929, 1924, se eu não estiver enganado, o Conselho de a reunião na ONU de Direitos das Crianças, em 59, e em 89 a gente teve o final, que foi o que realmente disse assim, agora os crianças e adolescentes terão direitos, que foi em 1989, com o Conselho da ONU, onde deu sobre os direitos das crianças, né? Então a palavra que encaixa muito nisso é vulnerabilidade. Então, essa vulnerabilidade, pela breve descrição que você fez, ela tem a ver um pouco com a condição de uma pessoa em desenvolvimento. Quer dizer, o menor, a criança, o adolescente, ele não é um adulto em miniatura, ele é uma pessoa em desenvolvimento. Então, eu queria que você me esclarecesse essa linha, essa ideia. Olha, professor Nazareno, todo ser humano ele está em contínuo desenvolvimento, né? Acho que todos nós passamos num processo onde a gente continua se desenvolvendo a cada momento das nossas vidas. Mas eu acredito fielmente que as crianças ela têm um local especial aí, né? Porque elas vão se conhecendo e elas não têm a maturidade, que é uma coisa que você só atinge na vida adulta. Então, o ser em desenvolvimento é não atingir a maturidade. É você não ter a maturidade total. E eu acho, eu acredito, muito importante pelo que eu li, pelo que eu estudei, né, que o desenvolvimento ele pode ser dividido em duas partes. Uhum, Tanto na parte genética, que uhum, é aquela parte aquela conjunto de características que nasce com você, uhum. quanto na parte ambiente, que seriam os seus pais, a escola, os seus amigos e as suas experiências de vida.
Ótimo. Então, quer dizer, o desenvolvimento, essa ideia de uma pessoa em desenvolvimento não é uma questão ideológica. É uma questão que tem uma base biológica que se justifica, e por isso é que todas as sociedades civilizadas traduzem ou têm algum tipo de proteção especial para criança e adolescente. Ótimo. Exatamente. A Constituição Federal Brasileira, ela fala de proteção integral e de prioridade absoluta para as crianças e adolescentes. O que isso quer dizer, Ariusto? Professor, eu acho muito interessante a gente trazer um contexto antes da Constituição de 88, que ela é conhecida como a Constituição Cidadã, né? Perfeito. E eu acho que a gente tem que trazer um panorama antes. Antes disso, o Estado brasileiro só se importava com as crianças em duas situações, que eram na situação de abandono e na situação de infração. Uhum. Ou seja, o Estado só se importava com as crianças e adolescentes, ele tinha uma legislação específica para eles nessas duas situações. Uhum. Tirando elas, não tinha. E aí, na Constituição de 88, a gente tem outro panorama. E como é que o senhor pode me relembrar? É proteção... São dois princípios, proteção integral e prioridade absoluta. Opa, quase. Pronto, proteção integral. A proteção integral é um princípio que garante os direitos da criança e do adolescente. Uhum. Ele tá lá para dizer que a criança e adolescente ele tem que ter os direitos dele realmente, tem que bater lá, ele tem que garantir a educação, a saúde, a segurança. Bom, então quer dizer, por exemplo, se você tiver o choque de direitos entre os direitos de uma criança e os direitos de um adulto, qual terá prioridade? Repita a pergunta, por favor. Temos uma situação concreta na vida real em que há choques de interesses entre crianças e adultos, por exemplo, por um determinado bem jurídico. E digamos, por exemplo, as empresas de tecnologia alegam ou podem alegar dizendo, olha, a gente tem liberdade econômica para fazer os nossos produtos. Ok, isso é verdade, esse direito está consagrado. Mas, por outro lado, a Constituição diz que, no caso de criança e adolescente, nós temos que ter uma prioridade absoluta. Então, se ocorrer um choque entre a liberdade de negociar e de criar negócios, de criar produtos dentro da internet, e os direitos da criança a um desenvolvimento saudável, qual prevaleceria? As crianças. Perfeito. Essa é a questão, Porque né? é aquilo, a gente tem que trazer que essa nova legislação que o senhor citou no início do podcast, que foi criada, acredito que no ano passado, né? Setembro do ano passado. Exatamente. Ela tem que ser o ambiente digital, que hoje é muito forte. Hoje qualquer criança hoje já nasce com um celular na mão, com um tablet na mão. Então é muito interessante, a gente tem que proteger nossas crianças. E tá lá e o ECA Digital ele serve para isso, ele serve para proteger as nossas crianças do seu bem-estar e dos seus dados, principalmente. Ariusto, te agradeço. Muito boas suas respostas. Parabéns. Obrigado, professor. Agora nós estamos aqui com o Arthur. Arthur, dando sequência às nossas indagações e reflexões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, eu queria saber de você o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, já existia desde 1990. Nós já tínhamos uma lei com esse nome, né? Já era uma demanda da própria Constituição Federal de 88. Pois bem, mas naquele momento, em 1990, não existia rede social, não existia smartphone e todas essas coisas que o mundo digital, a internet, nos trouxe. Então, o que você acha, quais foram essas transformações que você acha que tornaram necessária essa atualização ou essa criação de um ECA digital? Então, a criação do Estatuto em 1990 ele levava em conta as preocupações da época, né? Mas eu acho que até um contexto importante a gente frisar que as transformações desses últimos anos foram muito, muito grandes, muito impactantes e rápidas. Então, por exemplo, em 1990, eu acho que até o próprio professor nem imaginava como seria o contexto de só 30 anos depois. Então, a mudança rápida, ela veio de uma forma tão forte, com tantas mudanças ali na dimensão digital, que se tornou necessária essa mudança, né? Então, por exemplo, o ECA antigo, de 1990, ele abrangia muito mais o físico, né? Muito mais o presencial, porque ele não tinha ideia que, no futuro, as relações digitais fariam com que se criasse um novo ambiente. Convivência, né? Exatamente, um ambiente de convivência que, inclusive, leva as crianças a terem um novo ponto ali de risco, né? Eu sempre gosto de lembrar, quando é essa comparação,
que o ECA, o original, de Sim. 1990, ele tem uma regra, por exemplo, bem curiosa sobre a proteção da criança contra jogos de sinuca Sim. apostados, né? Quer dizer, era o que É, existia na sim, época, o sim, risco que sim. se colocava para a criança. Não que esse risco tenha Não, desaparecido, não. né? Na verdade, ele evoluiu, Ele, né? na verdade, novos riscos surgiram, né? Sim, Talvez, sim. então, o ECA anterior ele não foi revogado, né? Ele continua Não. valendo, sendo importante. Esse agora vem se adicionar a isso, a essa proteção, Isso, né? exatamente. Arthur, outra coisa, houve algum fato específico, você tem informação sobre alguma controvérsia que impulsionou esse. Eu digo impulsionou porque o ECA digital já vinha sendo discutido há algum tempo na Sim, sim. Câmara, né? Mas alguma coisa aconteceu que impulsionou especificamente? Então, é até meio cômico citar, porque foi um caso de internet, né? Hum, Aqui no Brasil, eu acho que eu não me recordo de nenhum outro momento em que um influenciador digital fez tanta diferença, né? Pelo uhum, menos ali foi hum, tanto um ponto crítico para essa mudança. E a gente pode citar o caso clássico, né? hum, Que é do influenciador Felca. uhum, Ele fez um vídeo de uhum, denúncia sobre o assunto da adultização na uhum, internet, uhum, que era sobre crianças e adolescentes uhum, que eles eram dentro da internet por falta da segurança, né, que o uhum, ECA dos anos 90 não tinha, uhum, por causa dessa falta de segurança, era possível na internet essas crianças fazerem coisas que não se imaginava que uma criança faria, uhum, tipo danças uhum, que às vezes eram até meio sexualizadas, é, ter acesso a jogos de azar, né, as uhum, loot box, uhum, que eu acho que é bom frisar, que é basicamente uma caixinha que uhum, você joga em um videogame ou em algo assim, em um site, que você, ao invés de você comprar o produto, você tem uma loteria que você pode ou não ganhar o uhum, produto uhum, na loot box. E a criança tinha acesso a isso, ela podia só pegar ainda tem, né, mas o ECA digital, ele deu a impulsionada por causa desse vídeo crítica que bombou completamente perfeito. na internet, né? Perfeito. Com isso, você já introduz a terceira questão que eu queria te Isso. perguntar, que é justamente quais são os riscos concretos, assim, para quem não conhece, né? Muita gente não conhece, eu mesmo não. Confesso que não conheço bem como é que funcionam os jogos online, por exemplo. Eu nunca joguei online, mas eu sei que existe e sei que as crianças jogam bastante, os adolescentes. E assim, tem algum risco concreto? Você falou da loot box, que inclusive foi vedada, né? Isso. Pela legislação. Mas quais são os riscos concretos, assim, que você vislumbra para as crianças e adolescentes nesse ambiente digital que não existiam no Sim, ambiente sim, offline? sim. Então, esses riscos, mais especificamente, eu já falei das loot box, né? Reexplicando, as loot box são basicamente pequenas loterias, que ao invés de, no videogame ali, você comprar o produto, digamos que você compra um cosmético para usar no jogo. O cosmético seria uma alteração no design do personagem, alguma coisa assim. Você, ao invés de comprar direto, que Hum, seria só uma compra e venda básica, você compra a loot box, que é uma loteria, uhum. e ela aleatoriza o que você ganha. Então pode ser que nela venha o produto. Ou seja, você não é o teu desempenho no jogo que vai te levar a Isso, ganhar aquele objeto. É uma isso, coisa aleatória, isso. portanto, uma situação de azar. Exatamente. É basicamente um jogo de azar. Ele tenta se maquiar ali, falando, não, mas você pode comprar a skin por fora. A skin é o cosmético, né? Você Uhum, pode comprar o cosmético por fora. Mas muitas vezes a loot box acaba aparecendo mais. Tem uhum, como você ganhar a loot box no jogo, né? perfeito. E então isso cria um risco, né? Uhum, Esse uhum, seria mais o risco monetário. uhum, E tem o risco também uhum, do próprio acesso uhum, da criança à internet. uhum, A criança, ela tem acesso, por exemplo, digamos que a criança acessa o Twitter, né? Agora, né, nesse ECA digital, tem a questão da verificação de idade, né? uhum, Que agora é cobrado que as empresas façam uma verificação mais concreta, ao invés de ser só um cartzinho, tipo, você tem mais de 18 anos, fala sim ou não, né? uhum, Ou mais de 13, né? No caso de alguns aplicativos, que até 13 anos, que não pode. A criança acessava, fácil, ela acessava o Twitter, o uhum. Instagram, o Snapchat, que usavam mais antes, né? E ela tinha acesso a adulto, ela tinha acesso a pessoas adultas, muitas vezes a pessoas com más intenções, né, sobre elas. Então, essa outra
esse ultra acesso à internet sem nenhuma... Já é um risco Já é um risco em imenso. si, né? Risco imenso. Então, esses são, para mim, os 2 principais riscos. E agora, né, nesses últimos anos, apareceu mais um risco que eu acho que é bom frisar, que são as IAs. Né? Certo. Com a internet, com a inteligência artificial, eu posso, por exemplo, pegar um famoso e colocar ele para fazer uma dancinha, ou até coisas mais graves. Isso é deepfake, né? Que é você substituir o rosto da pessoa, ou a pessoa inteira, em uma situação de um vídeo, ou de uma imagem, né? E, além disso ser um risco já para os adultos, imagina a criança, que é mais sensível ainda a isso, né? Ela pode ser mais vitimizada, ela se torna uma vítima mais pesada desse tipo de coisa. Então, esses são os principais riscos, assim, para mim, que é bom frisar. Ótimo. Dando continuidade às nossas perguntas, eu tenho aqui agora o Norberto, que vai me falar um pouco sobre uma dúvida comum, Norberto, que é o seguinte, uma dúvida comum que eu digo para o leigo, né, para a pessoa que não estuda direito, pode se perguntar o seguinte: bom, criou-se agora o ECA digital. Então, isso significa dizer que o ECA, aquele de 1990, foi revogado? Não, professor. É um erro comum, eu acredito, porque a pessoa associa o nome ECA digital a algo novo, e por ser algo novo, acredita-se que o passado deixou de estar em vigência. Mas a verdade não, é que o ECA original, né, uma lei de 1990, que funciona hoje com 100% da sua vigência. E eu acredito que a nova lei, na verdade, o ECA digital, ele é a lei 15.211, se eu salvo engano. Perfeito. E ele recebeu esse nome de ECA digital, mas como uma forma pedagógica e jurídica, porque ele, assim como a lei de 1990, ele entra no âmbito da proteção da criança, mas é uma proteção nova, uma proteção atualizada para as necessidades da criança na época. Mas isso não implica que aquelas outras necessidades tenham desaparecido. Como o senhor falou mais cedo, né? A criança jogar sinuca apostado, não sei o quê. Não quer dizer que não existem crianças que podem estar sujeitas a isso. É só existem novos problemas que precisam de novas soluções e de uma nova proteção. Nós temos uma nova lei que se adiciona à anterior, né? Há uma proteção adicional à criança e adolescente, certo? Exatamente. Eu até, com isso, acho que a gente até entrou um pouco na questão seguinte, que essa questão dessa adição entre elas. Por exemplo, se eu penso no conceito de criança e adolescente, eu não vou encontrar isso no ECA digital. Sim. Eu vou encontrar isso onde? O senhor vai encontrar isso no Estatuto da Criança e do Adolescente, no original. Então, isso mostra que essas duas leis, elas se complementam. Elas se complementam, exatamente. Perfeitamente. Porque, como eu falei, como as pessoas que passaram aqui falaram, né? Quando o ECA digital de 1990 foi criado, ele foi criado para a sociedade da época, que não precisa, que não imaginava que já existia internet na época, mas era um acesso muito limitado, que não imaginava que os problemas que existem hoje existiriam hoje de verdade, sabe? Eu fiz uma pesquisa, professor, e a primeira coisa vendida na internet, oficialmente, foi nos Estados Unidos. Eu não consegui achar qual foi a primeira coisa vendida na internet no Brasil, mas foi em 1994. Ou seja, depois... disco do Sting? Foi um disco do Sting para um rapaz da Filadélfia. E foi vendido, inclusive, por uma pessoa maior de idade, de 21 anos. Tem uma marca de pizza que alega que foi uma pizza, mas... Pois eu já vi... O disco do Sting é mais reconhecido. Exatamente. E essa venda foi em 1994, ou seja, é depois da criação do próprio ECA. Como é que o legislador brasileiro que criou o ECA em 1990 poderia imaginar que uma criança, em 2026, ia pegar o cartão de crédito da mãe e ia sair comprando coisas no Roblox? Isso, ninguém imaginaria nem que seria possível comprar alguma coisa, exatamente. Né? Perfeito. Então, o ECA digital, ele complementa o ECA original, podemos dizer assim, o primeiro ECA, na medida de que ele expande a proteção da criança para os problemas da sociedade atual. Perfeito. Certo? Outra coisa, Norberto, uma outra lei que tem uma certa proximidade com o ECA digital é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei mais recente, já do ambiente digital, mas que o ECA digital acaba também, de alguma maneira, no tema específico das crianças e adolescentes, tratando com mais especificidade.
queria que você falasse sobre isso, sobre essa relação do ECA Sim. digital com a Lei Geral de Proteção de É. Dados. O ECA digital também, de certa forma, podemos dizer que ele complementa a Lei Geral de Proteção de Dados, a Uhum, LGPD. uhum, No entanto, enquanto o ECA digital complementa o ECA original no sentido de expandir os horizontes, eu gosto de pensar que o ECA digital com o LGPD, ele complementa adicionando uma outra camada de proteção, que a uhum, LGPD uhum. já de certa forma inclui, ele adiciona essa outra camada de proteção, reforçando a proteção nas crianças e no adolescente. É óbvio que o ECA digital trata de coisas além da proteção de dados e da privacidade da criança, que é o foco da LGPD, certo? Mas no quesito da proteção de dados e a privacidade da criança, o ECA digital ele atua blindando de fato a criança, botando regras mais específicas para que ela esteja protegida dos perigos que a gente sabe que existe no meio online, sabe? Perfeito. Uma analogia até, professor, que enquanto eu estava estudando eu achei bastante interessante, Uhum. imagina que a privacidade e a proteção é uma casa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é quem ergue os muros dessa casa, certo? Certo. Ou seja, está protegido ali. E o ECA digital, no quesito da proteção de dados, é como se adicionasse uma tranca no quarto das crianças e dos adolescentes, sabe? Ok. Para que evitar ao máximo que essa nossa privacidade seja invadida. Perfeito. Bom, dando continuidade às nossas perguntas aqui, Giovana, a gente observa, quando a gente lê o ECA digital, que há uma tensão ali entre a proteção à infância e a privacidade, e a privacidade da própria criança. Quer dizer, há uma ideia de vigilância sobre o comportamento infanto-juvenil na internet, mas até que ponto isso pode também gerar esse excesso de vigilância, uma própria violação de dados da criança e do adolescente? Sim, é uma discussão muito pertinente, mas eu acredito que o principal ponto do ECA digital é tirar a responsabilidade dessa vigilância somente do papel dos pais. Eu acredito que o ECA digital ele veio para trazer um equilíbrio entre Estado, os pais, a família, e as próprias plataformas. Porque o ambiente digital, querendo ou não, ele é muito gerido por plataformas. E o ECA digital, ele traz essa responsabilidade para o princípio da criação dos sites, das redes sociais e tudo. Obviamente, a família tem o papel de vigiar e tal, mas quando a gente fala dessa tensão, a gente está falando não de uma vigilância necessariamente constante, e sim de um equilíbrio. As plataformas, elas devem criar mecanismos de, como eu posso dizer, de vigilância, mas sem interferir na privacidade. Cuidado, É, mecanismo de cuidado, né? mecanismos de cuidado. O ECA digital traz aquela questão da supervisão dos próprios pais, mecanismos para que eles possam supervisionar, mas é necessário que não haja essa interferência direta na privacidade da criança, até para não prejudicar o desenvolvimento da própria criança e adolescente. Porque tudo isso leva a uma questão de criar maturidade, de entender. Eu acredito que o principal meio para chegar numa boa conclusão dessa vigilância seria a educação digital. Estado, escola, família entrarem numa situação de se adequar à realidade de hoje em dia e buscar uma educação digital, de ó, esse site não é Uma adequado. literacia digital. Isso. É perfeito, importante. Isso realmente. É tudo uma questão de equilíbrio. Não dá para jogar a responsabilidade toda nos pais, assim como também não dá para jogar toda nas próprias plataformas, mas a gente entende que a plataforma em si, ela tem que ter um cuidado maior. Então a gente percebe pela sua resposta que são 3 pilares, né, da proteção da criança e do adolescente. Nós temos a família, as plataformas e o Estado. Quer dizer, esses três entes, vamos chamar assim, eles precisam se compenetrar dessa ideia de que é preciso proteger realmente, né, as crianças e adolescentes, e cada um com a sua função, né? A gente Sim. vai encontrar ali na família uma determinada função, né, que é o controle parental. A gente vai encontrar no Estado uma outra função, que é essa regulação e essa fiscalização. E em relação às plataformas, a questão da adequação do seu design, né? Exatamente, que é onde o ECA digital entra de Com mais regularizar a ênfase. forma
como essas plataformas vão atuar. Desde a criação do ECA Digital, a gente vê que a forma como a plataforma vai ser criada já deve ser pensando na proteção da criança e do adolescente. Bom, uma outra lei que tem uma relação interessante com o ECA Digital é o Código de Defesa do Consumidor. Você percebe como seria essa relação? Em que medida o Código do Consumidor tem alguma coisa a ver com isso? Sim. Tanto o Código do Consumidor quanto o ECA e o ECA Digital, a gente está tratando de proteção para pessoas que estão numa certa posição de vulnerabilidade. O Código do Consumidor, mais especificamente, protege o consumidor, que é vulnerável àquela pessoa que está fornecendo alguma Quando coisa. ela vai adquirir um bem, um serviço e Exatamente. tal. E o ECA Digital, ele vai tratar da vulnerabilidade infanto-juvenil de crianças e adolescentes. Eu acho que, hoje em dia, a gente deve tratar criança e adolescente não só como usuário do meio digital, mas também como consumidor. Então, é inevitável não pensar que o Código de Defesa do Consumidor ele vai se alinhar com o ECA Digital. Eu acredito que os dois se somam, porque no ambiente da internet a gente vai ter muita propaganda, a gente vai ter muita venda, muita coisa, e muitas coisas direcionadas, de forma maldosa ou não, para o público infanto-juvenil. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai entrar numa forma de reforçar aquilo que já está no ECA Digital, da proteção das crianças e do adolescente nesse meio. Um exemplo muito interessante é a questão da publicidade infantil, que antes do ECA Digital, ela já era muito bem, como eu posso dizer, abordada no Código de Defesa do Consumidor, e o ECA Digital ele vem para reforçar. Então, digamos que o Código de Defesa, Código de Defesa do Consumidor, vinha para algo mais fora Offline. da internet, exatamente. Uma loja, uma propaganda, que da época que a criança assistia TV. E hoje em dia, o ECA Digital, ele puxou essa proteção para dentro do ambiente do Instagram, do TikTok, do YouTube, e reforçou. Eu acredito que as duas se somam, até porque a criança e o adolescente, além de ser vulnerável pela própria faixa etária, é um consumidor mais vulnerável, porque ele não tem maturidade para entender que talvez aquele anúncio daquele brinquedo que apareceu para ele seja só por conta das coisas que ele gosta de assistir na internet e não necessariamente porque ele quer aquele brinquedo. Então, podemos colocar crianças e adolescentes como hipervulneráveis. E essas duas legislações elas vão se complementar na proteção deles. Então, com isso, você já responde a minha próxima questão, que era justamente isso, né? Se eles poderiam ser considerados vulneráveis, né, dentro do ambiente digital e quais são as consequências jurídicas dessa ideia, né? Você acabou de informar que sim, chamou até de hipervulnerável. Consequentemente, eu acho que as suas respostas são excelentes. Muito obrigado. Obrigada. Bom, agora a gente está com o Marvio aqui para continuar as nossas perguntas sobre o ECA Digital. Marvio, eu queria saber de você o seguinte: um dos conceitos mais comentados dessa nova lei é a questão do acesso provável por criança e adolescente. Quando a gente pensa no ECA Digital, é claro que ele está se dirigindo, em primeiro lugar, às plataformas que são destinadas a crianças e adolescentes, por exemplo, plataforma de jogos online. Isso é indiscutível. Mas existem alguns sites, algumas plataformas em que você poderia questionar, mas será que isso aqui também tem que se adequar ao ECA Digital, uma vez que isso aqui não é dirigido a uma criança e adolescente? E então a legislação criou uma chave interpretativa dizendo, não, os casos em que não sejam de plataformas dirigidas propriamente às crianças e adolescentes, se houver um acesso provável, essas plataformas também deverão se adequar. Eu queria saber de você como é isso? O que é esse acesso provável? Qual é essa ideia? O acesso provável, na verdade, ele é o ponto de partida principal. Até mesmo para poder elaborar o ECA Digital em si, é importante entender esse conceito. Basicamente, o acesso provável é porque, por mais que essas plataformas, elas digam não, mas queiram passar a ideia de que só maiores de idade podem, estar utilizando essas plataformas, é importante ressaltar que elas apresentam um design extremamente interativo, com vários estímulos,
que mexem com toda essa questão da mentalidade da criança e do adolescente. Porque ele está no momento de desenvolvimento biopsicossocial. O que é esse desenvolvimento biopsicossocial? É bio de biologia porque eles estão normalmente acessados por menores de 10 a 15 anos, que estão numa faixa etária de desenvolvimento puberal. Eles vão passar eles estão passando por uma mudança muito drástica dentro da mentalidade deles. Na questão do desenvolvimento cerebral, ele está acontecendo essa questão do desenvolvimento crítico, dessa interação social com o mundo. Então, ele não vai estar com isso ainda desenvolvido, o menor de idade. Ele não tem essa maturidade emocional para poder lidar com essas plataformas. Só que, em contrapartida, elas possuem um design completamente atraente, né? A criança acaba Com entrando. estímulos diversos nas cores. Aí usam um mascote, tem um boi, tem uma vaca, aí tem enfim, um tigre. Entendi. E como é que essas plataformas, então, Marco, elas deverão avaliar se os seus serviços estão ou não sujeitos à disciplina do ECA digital? A partir do momento onde essas plataformas, como eu falei anteriormente, possuem já toda uma dinâmica para atrair a atenção desse menor de idade, elas já podem sim estar sujeitas a uma responsabilidade legal em cima do que pode acontecer, né, pelo uso desse menor de idade. Porque assim, se parar para analisar, as plataformas elas possuem todo um cenário no qual, por exemplo, você tem 18 anos ou não. Aí sim ou não. Aí é uma... Isso eu não posso nem dizer que isso tem um ônus... É um filtro, né? É um filtro, porque pode dizer sim ou não, aí pronto, ali ela já vai dizer que sim. Aí não. Seria autoafirmação. Seria uma autoafirmação, aí não. Isso não é permitido pelo ECA digital, né? Quer dizer, você Não. verificar a idade só por autoafirmação. Com certeza não. Vai precisar de toda uma juntada de uma documentação. Você vai ter que mandar foto do seu RG, comprovando que você de fato é um... Isso ainda não está bem definido, mas vai haver algumas coisas, né? Alguns mecanismos, mas essa questão da qual vai ser realmente... Porque também tem um problema, Marcos. Se a gente disser que tem que mandar foto e tal... A privacidade, Isso, né? A gente está falando da a questão privacidade dos próprios adultos colocada também, em né? risco. Isso. É colocada em risco. Perfeito. Marvel, o ECA Digital cria deveres específicos, né, para as redes sociais, plataforma de vídeo, jogos eletrônicos. Quais, assim, os deveres principais que você se recorda aí para essas plataformas? Alguns, né? Um deles é a questão, né? Muito se discute sobre essa questão da privacidade e segurança, mas é necessário. A questão da verificação de idade. Da verificação de idade vai precisar. Certo. Precisa é um dever mandar. importante, né? E, na verdade, se você for pensar bem, não é uma novidade, porque no mundo offline isso já existia, né? Se você já tinha para determinadas atividades, até mesmo no mercado, se você vai, por exemplo, no supermercado, comprar bebida alcoólica, é exigida, como em qualquer estabelecimento, é exigida a apresentação de um documento que comprove que você tem mais de 18 anos, né? Então, quer dizer, isso não é uma novidade, essa coisa da exigência de uma verificação de idade. A novidade é como fazer isso, como criar um design apropriado para fazer isso dentro da internet. Né? Exatamente. E assim, o que acontece? Quando a gente falou em relação ao mascotes, o que acontece? Já é criado, quer dizer, dizem que não é criado, mas acaba que se torna certamente com essa intenção, porque é uma fase da vida onde o menor ele está propício a estar vulnerável, né? A passar por experiências como essa, porque é um público na curioso, verdade, né? Curioso, né? Um Sem público dúvida. curioso. E o que acontece? Eles estão vulneráveis não somente a isso, mas no momento, por exemplo, a plataforma ela não pode estimular comportamentos de vício, por exemplo. Porque, quer dizer, já se tem a questão toda biológica ali dentro, né, que está inserida, de uma certa forma, porque a criança adolescente vai estar vulnerável a se tornar, a ter comportamentos compulsivos, né? Quer dizer, ele pode ter o vício. Ela não desenvolveu ainda o autocontrole. O autocontrole, né? Não tem a maturidade emocional, né, de controlar esses impulsos, como o vício, por exemplo. Tem que ser proibido comportamentos de estímulos violentos. A criança e o adolescente, ele pode, quando ele não, por exemplo, você está ali, você joga, bota um valor de R$10, que é um valor de depósito mínimo. Aí a criança e adolescente já vai estar na cabeça, não, vou
ter um retorno financeiro legal aqui. Mas não tem. Aí se frustra, não tem capacidade emocional ainda para lidar com essa frustração e pode se tornar uma criança, um adolescente agressivo, violento, que não sabe, porque realmente não tem a maturidade necessária para estar exposto a esse tipo de coisa, né? isso. Muito bem, obrigado. Existe todo o ônus dentro do uso dessas plataformas. Bom, continuando aqui as nossas perguntas, eu agora estou aqui com o Adalto. Adalto, uma das questões interessantes sobre o ECA digital é que ele demonstra preocupação não apenas com os conteúdos ilícitos, né? Claro que isso faz parte de toda a legislação de proteção à criança e adolescente, mas também com conteúdos que sejam lícitos, mas que sejam projetados de uma tal maneira, ou seja, tem um design que seja manipulativo, assim, às vezes de maneira sutil, mas que sejam manipulativos. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, para fazer esse recorte dessa pergunta, a gente primeiro tem que fazer uma introdução histórica, né? Entender de onde veio essa convenção sobre idade. Quem disse que até 12 anos, de 0 a 12 anos é criança, e de 12 anos a 18 anos seria adolescente, né? Então a gente percebe esse crescimento. Vamos viajar na nossa máquina do tempo, lá para os anteriores no Ocidente, no Oriente, né? Lá eles tinham o calendário deles lá, né? O calendário solar. E eles perceberam que tinha 12 ciclos, né? E esses 12 ciclos formariam um ano. E daí começou essa convenção de idade. Crescendo, né? Revolução Industrial ali, no início dos anos do século XIX, né? Percebeu-se que era necessário essa convenção de idade ter um novo viés. Como assim? Esse novo viés era estatístico e para mensurar as pessoas da sociedade. E como cresceu o trabalho, era necessário também proteger a criança, né? Então, se tratando desse recorte de idade, temos isso, né? Primeiro, eles faziam essa proteção da criança em relação à idade com o trabalho. Passando disso, superado isso, temos a OMS e a ONU. Elas duas já legislaram sobre isso internacionalmente, falaram que a criança tem sim uma proteção do 0 aos 12 anos e até os 18 anos. Mas essa cravada, esse cheque, ele não é tão correto com a ciência, porque a ciência ela nos diz que o ser humano ele só vai completar a sua maturidade de fato nos 21 anos de idade, quando o seu córtex pré-frontal vai estar totalmente desenvolvido, dos 21 aos 25 anos. Então a gente percebe essa inconsistência entre a ONU e o nosso ECA, né? Sim, mas eu queria saber mais diretamente, essa questão que você falou, muito importante, né, sobre o motivo pelo qual essas crianças e adolescentes são protegidas, esse motivo biopsicológico. Você fala aí do século XIX, com a proteção em relação ao trabalho, depois os séculos seguintes vão protegendo outros aspectos da vida da criança. Pois é, então nessa linha, uma das coisas que o ECA Digital ataca, talvez de maneira pioneira na nossa legislação, é a questão do design. Pronto. Eu queria que você focasse nessa questão do design. Pronto, se tratando de design, a gente tem o Henry lá, Henry Big Grill, né? Ele fala que o design, ele foi criado, design thinking, lembra disso? Sim. Ele fala sobre o design que ele foi criado basicamente para ajudar o ser humano nas suas atividades e seria um otimizador de funções que eram problemáticas para a sociedade. Só que isso tomou um novo rumo. Como assim? Com as revoluções das redes sociais, perceberam que teria como utilizar esse design de uma forma manipulativa e uma forma que a atenção do ser humano seria vendida, uma moeda de troca, entendeu? Então, a gente percebe que esse risco desse design, ele aparece no ECA, né, como uma proteção de que vincula crianças a tempos de tela enorme, né? As rolagens. As rolagens excessivas, entendeu? Então... porque quando a gente fala de design, a impressão que tem, pelo menos para quem é leigo, né, é que o design é sempre em objetos, por exemplo, um copo, né, ou por exemplo, um microfone, realmente uma mesa. De fato, existe esse design, mas existe na internet o que se chama de design digital. Sim. Né? Não é preciso ser um objeto físico. O design digital também tem.
e ele exerce essas funções, né, que você Sim. falou, né? Às vezes é uma função que pode ser uma função não muito saudável, por exemplo, essa de viciar o indivíduo, né? E Sim, isso daí também o nosso legislador ele tratou, né? sim, No ECA digital, sim. isso aí. Bom, seguindo nessa linha, é, por exemplo, uma coisa que pode ser arriscada para uma criança e adolescente, até para um adulto, mas para uma criança e adolescente com mais ênfase, é a questão dos sistemas de recomendação, Uhum. os sistemas de publicidade direcionada, Perfilamento. perfilamento. O que você vê sobre isso? Cara, como eu falei antes, né? É como guarda-roupa de Nárnia e a Hum. caixa de Pandora. Hum. Tem os seus ônus e bônus. Alguns dizem que tem os seus ônus, mas a priori eu acredito que tem mais ônus. Uhum. Porque ao se tratar de perfilamento e essas recomendações, o que está sendo vendido ali são as informações sobre cada usuário. Uhum. Inicialmente, quando a curtida surgiu no Instagram, né, e outras redes sociais, ela surgiu não como uma forma de perfilamento, mas ela surgiu como uma interação entre usuários. Se tratando disso, o dono, né, o CEO lá percebeu, caramba, eu consigo ver aqui que esses usuários, eles me entregam mais informações do que deveriam. Então, esse perfilamento, ele não surgiu intencionalmente de fato, né? Foi uma construção gradativamente e que chegou até certo ponto de que o legislador percebeu que agora está na hora de criar um ECA digital. Perfeito. Quer dizer, o que você coloca muito bem é que as tecnologias digitais, elas são novidades também para os seus criadores. Sim, Ou seja, esse choque da tecnologia com o público, o próprio criador, às vezes, não consegue antever tudo que vai acontecer. E à medida que vai acontecendo, ele também vai tendo insights e vai criando, vai se apropriando daquela tecnologia, como você colocou aí, a curtida não foi pensada para isso, mas depois se percebeu que ela poderia ensejar isso, né? Uma serendipidade, como se Sim. diz. Então, o legislador também não tinha como prever que tudo isso iria acontecer. Mas uma vez que aconteceu, o legislador, agora percebendo as consequências, ele então começa a agir de maneira regulamentadora. sim, Por fim, já que a gente está falando dessa regulamentação, já que a gente está falando de reações do legislador a eventos que estão acontecendo, imprevisíveis e massivos, eu te pergunto, Adalto, sobre a IA, a inteligência artificial. Em que ponto ela se insere nesse debate? E em que ponto você vislumbra aí que ela pode trazer novos desafios para a proteção à criança e adolescente? Pois bem, quando se trata de inteligência artificial, a generativa, né? Porque temos alguns tipos de inteligência artificial generativas, as extratoras, né? E se tratando disso e vinculando com o perfilamento, o que percebemos é a otimização e a veiculação desses dados em uma forma mais agressiva, né? Uma publicidade mais agressiva, uma introdução do jovem também e da criança em certos tipos de informação que talvez eles não deveriam ser concentrados ali, porque ao acessar a inteligência artificial, o ChatGPT, a criança abriu lá, quer saber sobre algum assunto. Ela não pergunta a idade que você tem. É só eu e você e a inteligência artificial. Tá entendendo? Isso pode, por exemplo, induzir lá determinados tipos de pensamento que ela não Certamente, teria, né? certamente. Por exemplo, já aconteceu casos de que levaram a certos tipos de atitudes que eram maliciosas à integridade do corpo físico, entendeu? Da Entendi. criança. Então, é uma coisa que precisa dos check and balances, né? A gente precisa ponderar isso aí. Não de forma geral, totalitária, mas um gradiente, entendeu? De 0 a 12 anos, o quê? De 12 a 18, o quê? Porque não vamos limitar também, de forma majoritária, ditatorial, a vida das crianças, mas ter uma certa coisa perniciosa ali, ter um certo gradiente de Criar um exposição. ambiente saudável, né? Que Sim, seja com ao mesmo certeza. tempo enriquecedor para ela, que ela possa desenvolver a sua imaginação, a sua criatividade, a sua curiosidade também. A curiosidade não é uma coisa ruim, é uma coisa Por boa, outro faz lado. parte da inteligência, mas que seja o ambiente seguro para Sim, que ela possa desenvolver essas habilidades. sim. Muito bem. Pronto, Adalto, se você tiver mais alguma coisa a dizer para encerrar, a gente está, essa sua
participação é a última aqui da nossa. Só deixar claro que uma coisa interessante no ECA Digital é que ele não admite a verificação de idade quando se trata de autodeclaração. Porque o que se percebe é que o ECA, ele evolui. E evoluiu para que não esteja mais pernicioso no sentido da criança chegar no site, talvez site adultos ou talvez sites que levam ela a hábitos de compras que não deveriam, né? E não deve ser mais uma autodeclaração. Chego lá, eu tenho mais de 18 anos. Percebiam-se que as crianças, elas tinham percebiam que mais ou menos quase 100%, ou 100%, 90 e poucos por cento das crianças conseguiam burlar esse tipo de verificação. Então, o que a gente percebe hoje em dia é que devemos sim pensar num novo modelo, mas que esse novo modelo, seguindo o ECA Digital, não concentre dados sensíveis do usuário, né? Obrigado. Bom, com isso nós encerramos o nosso podcast. Eu agradeço a você que dedicou um pouco do seu tempo para nos ouvir. Essa é uma discussão profunda, é uma discussão muito complexa ainda, nova, e que nós aqui apresentamos algumas ideias, alguns insights a respeito, mas que certamente esse assunto ainda vai amadurecer na sua aplicação, conforme também a atitude dos reguladores, da fiscalização, das famílias. É um processo que está em curso, mas que acredito que a universidade tem um papel importante nisso, porque esse papel de esclarecimento, de reflexão sobre esses temas é absolutamente fundamental, porque nós estamos diante de uma situação praticamente inédita. Nós não conhecemos no passado nada parecido em termos de velocidade, em termos de extensão mundial, em termos de massividade em relação à população que é sujeita a essas novas tecnologias. Portanto, tudo isso é muito novo. E nós precisamos, conjuntamente, refletirmos e pensarmos sobre isso. A ideia desse podcast foi justamente como uma atividade de uma matéria que é uma matéria de extensão, que é a matéria de Direito e Tecnologia, trazer essas reflexões, esses questionamentos, para que a comunidade jurídica comece a se dedicar mais profundamente a isso, porque no futuro, na verdade, isso vai ser isso serão as discussões mais comuns. Nós praticamente iremos migrar para isso, de modo que é muito importante que a gente comece a refletir seriamente sobre essas questões. Agradeço mais uma vez e um grande abraço a todos.